Buenas, então vamos conhecer o indicador Positive Volume Index, PVI, e a sua contraparte, né, o Negative Volume Index, NVI, mas como sempre focando em programação. Mas, antes de mais nada, não se esqueça, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser e se gostar, que ajuda a gente bastante, e o repositório de códigos é em www.scapp.link/códigos. Lá você encontra todos os nossos códigos abertos, inclusive o que a gente vai ver e estudar hoje, mas sempre na dúvida, www.scapp.link, lá tem todos os links úteis e importantes que a gente tem para te oferecer, beleza? Vamos começar. Buenas, então mais um indicador que pediram, um dos membros do canal pediu aqui na seção de comentários, né, o volume Positive Volume Index, PVI, tá? E eu encontrei aqui no TradingView, né? Então a gente vai traduzir do TradingView para o Profit Chart, né? E já me perguntaram aqui, por que você não faz tradução do MetaTrader, né, pro Profit ou outras plataformas, tá? Sempre que alguém me pede ou sugere um indicador, né, o primeiro lugar que eu venho olhar é no TradingView, porque para esse propósito eu acho que a comunidade do TradingView é uma das melhores, tá? Então eu encontro basicamente todos os indicadores que eu já procurei aqui abertos, né? O que nem sempre acontece com MetaTrader, é um pouco mais difícil de encontrar, e Profit então nem se fala, eu acho que não existe outro conteúdo de código aberto, né, que explique ou dê um pouco mais de informação, né, para encontrar códigos de Profit Chart. Então, eu naturalmente sempre busco primeiro no TradingView para ver se eu encontro, né? E encontrei, inclusive, aqui do usuário Harry Potter, né? Que é um usuário bem famoso na comunidade do TradingView. O outro é o Lazy Bear, que a gente já traduziu bastante aqui também, né? Que esses caras, eles liberam quase todos, né? Eles têm conteúdo pago também, mas a maioria dos indicadores deles são abertos, né? Então você pode estudar e reproduzir, né? O que a gente vai fazer. Então, a descrição que ele dá aqui, vamos usar uma tradução livre aqui do navegador, tá? Vamos tentar interpretar então, porque a tradução nem é sempre perfeita, né? Mas vamos ver o que diz aqui. Ele diz que a teoria por trás dos índices é a seguinte: em dias de volume crescente, você pode esperar que os preços aumentem. E em dias de volume decrescente, você pode esperar que os preços diminuam. Isso aqui é um conceito básico, comum, né? De que as pessoas tendem a perceber de que em dias de volume subindo, né, a tendência é que o dia seja de compradores, portanto o preço acaba traduzindo-se em preço subindo, né? E o mesmo vai para um dia de volume caindo, né? Um dia de constante volume caindo significa que é um dia mais de vendedor e a tendência é que o preço esteja caindo. Não é regra, não é necessariamente 100% regra, né? Mas é comum, né? Então ele diz que isso vai de encontro à ideia de que o mercado está engrenado e fora de engrenamento. Aqui é tradução livre, né? Mas basicamente para dizer que o mercado está, né, engatou numa tendência ou não, né? Então ele diz, tanto o PVI quanto o NVI, e aqui, claro, PVI para o positivo e NVI para o negativo, né? Funcionam de maneiras semelhantes. Ambos são um cumulativo contínuo de valores, o que significa que você continua adicionando ou subtraindo a taxa de variação do preço a cada dia a soma do dia anterior. Aí, no caso do PVI, se o volume de hoje for menor que o volume de ontem, não se acrescenta nada. Agora, se o volume de hoje for maior, adiciona-se a taxa de variação do preço de hoje. Para o NVI, adiciona a taxa de variação do preço de hoje, somente se o volume de hoje for menor que o de ontem. A gente vai ver isso em código, vai ficar mais claro, tá? Mas é basicamente acumular o volume. No caso do positive, quando o volume está maior que o volume anterior, e no caso do negative, quando o volume está menor que o volume anterior. E ele fala aqui de dia, né? Mas a gente vai ver que a gente pode usar qualquer período, né? Claro, a gente pode usar em relação à barra anterior, não precisa ser do dia necessariamente anterior, tá? É que ele está utilizando o dia ali para demonstrar num gráfico diário, né? Bom, vamos ver o código então. Eu vou recarregar para agora abrir em inglês, né? Porque ele traduz o código também. Mas para a gente ver o que está sendo feito. Então aqui ele determina que é um indicador, né? Ele tem o primeiro parâmetro, que é o período dessa média, tá? Ou de uma média, que a gente vai ver já já, né? A taxa de variação, né? Que ele chama aqui de X-ROC, né? E ROC é abreviação de Rate of Change, né? Então taxa de variação em inglês, né? Ele faz esse cálculo
que é uma condição aqui, né, um teste condicional que usa um operador especial do TradingView, não especial do TradingView, mas que tem no TradingView que não tem, no, por exemplo, no Profit, né, que é esse if com 2 Fs, né, que é para determinar aqui uma condição, né, então ele diz aqui, se o volume for maior que o volume anterior, o valor vai ser uma função chamada nz que testa o valor nres anterior, né, que é o valor que ele está calculando, e se não houver um valor válido, ele atribui 0, né, e se houver, ele usa o próprio valor e soma aquele x-rock, né, aquela taxa de variação. Se isso aqui não for verdade, ele executa simplesmente essa instrução, que é a mesma função nz, para dizer que é o valor anterior, ou se esse valor anterior não for válido, né, ele usa 0. Tá? E quando que esse valor pode não ser válido? Por exemplo, quando a gente já viu em outras circunstâncias, quando a gente está na primeira barra do gráfico, né? Então imagina, a gente avança, a gente volta o gráfico lá para a esquerda, né, o máximo que dá. Então aqui a gente vai o máximo que dá lá para a esquerda, né? Na primeira barra do... Então se a gente olhar até aqui ó, como exemplo, acho que eu não vou conseguir aproximar. A gente olhar a primeira barra desse gráfico aqui, né? Eu não tenho o valor anterior a ela, né? Então, qual que é o valor anterior? Não existe. Então, né, ele considera como um valor inválido, né? Então, o que ele faz é atribuir 0. Tá? A gente já conversou sobre isso. No Profit, ele faz isso por padrão. Quando ele não tem um valor válido, ele automaticamente, numérico, né? Ele automaticamente atribui 0, né? Existe vantagens e desvantagens de fazer isso, tá? Mas é como o Profit trabalha, né? E logo em seguida ele faz o cálculo da EMA, que seria a média móvel exponencial, deste valor que ele acabou de acumular aqui, né? Aplicando o período que ele determinou através do período do parâmetro aqui, EMA-LEN, né? E aí ele faz essas duas plotagens. E a gente vê isso aqui, né? Uma plotagem vermelha e uma azul, o PVI e a média. Então o PVI seria a linha vermelha aqui, né? O PVI é a linha vermelha e o azul é a média aplicada em cima desse PVI, tá? Então, vamos ver como que isso funciona agora no Profit Chart. Então, se eu deixar aqui lado a lado, só para a gente ir acompanhando, o que eu fiz? Eu determinei o parâmetro que a gente vai usar de período da média, né? Eu mudei o nome para ficar mais óbvio para nós, né? Determinei as variáveis que a gente vai precisar para fazer os nossos cálculos, aqui o x-rock, o nres e a média desse nres, né? Que eu acho que é alguma abreviação aí de result, né? Ou algo do tipo. Tá? E aí o nosso x-rock, o que a gente faz é usar a função nativa do Profit Chart, o rock, né? Que se a gente olhar aqui, diz que é no rock, que a gente já conversou, né? Rock é rate of change, né? O taxa de variação. Ele diz que o preço atual é comparado com o anterior para medir a magnitude da mudança de preço sobre um período de tempo. Então o período que a gente pode querer fazer esse estudo, a gente pode determinar ali através do primeiro parâmetro, né? A gente pode determinar se quer uma média em cima dessa taxa de variação, né? Então, qual o período dessa média e o tipo da média. Então, por que eu configurei 0? Porque o período que eu quero é simplesmente em relação ao período anterior, então é apenas um período, né? Então, eu coloco 1, né? Se eu quisesse 3, 5, 10 períodos, eu poderia configurar, né? Basicamente, o que significa dizer 1, 3, 10 períodos aqui? É basicamente observar a taxa de variação, né, em relação ao preço de fechamento. Então vamos pegar esse aqui que já fechou, porque não vai ficar atrapalhando a gente. Então aqui fechou aqui, né? É observar essa taxa de variação em relação ao fechamento anterior. Então, por que eu não estou conseguindo... Ah, agora sim. Em relação ao fechamento anterior. Então aqui seria um período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos, 6 períodos e assim por diante. Então é sempre observar, né, a diferença entre o fechamento atual, no caso está aqui, né, mas é porque ele vai ficar mexendo aqui, então eu peguei um que está fixo aqui, mas é sempre pegar o fechamento de um preço que a gente está querendo estudar em relação a quantos períodos no passado, né? Então se eu especifiquei 1, então é só em relação ao período anterior, que o fechamento foi aqui embaixo. Então a gente tem a nossa taxa de variação. Eu poderia aplicar uma média, né?
Como eu não quero, então eu só aplico 1 também, né? Uma média de um período é o próprio valor, né? E 0 porque refere-se ao tipo de média aritmética. Claro, como a média é 1, não importa, qualquer valor que eu configure aqui, uma média de um valor único sempre vai ser o próprio valor, né? Então, não importa, né? Mas a gente coloca 0 aqui porque é o padrão de média aritmética. Então, ROC 1, 1, 0 significa simplesmente a taxa de variação em relação ao período anterior, né? Então vamos voltar aqui a deixar o nosso gráfico mais visível. E aí, vamos voltar aqui ver a próxima instrução. O que a gente tem é, né, o cálculo aqui do ROC, né, que é o que a gente fez aqui. Claro, a função do Profit Chart é diferente, tá? Então, a do TradingView você simplesmente especifica qual que é essa série de dados e a quantidade de períodos, né, que você quer observar, né? No caso do ROC nativo do Profit, ele já trabalha com o preço de fechamento, então eu não preciso especificar como a gente precisaria no TradingView. Então, né, é especificamente para o preço de fechamento. Só que os valores adicionais que eu tenho aqui, que eu não tenho no TradingView, é relação à média, né, que eu queira ou não aplicar. E em seguida, para a gente reproduzir esse teste condicional, o que eu tenho aqui? Eu digo que se o volume, deixa eu corrigir aqui que é o PVI, né? Então, vamos observar aqui. Se o volume for maior que o volume anterior, que é essa condição que a gente tem aqui, então o meu NRES vai ser o valor anterior mais o qualquer que seja a taxa de variação que ele acabou de encontrar, né? Se não, ele simplesmente repete a taxa de variação, ou perdão, ele simplesmente repete, né, esse acúmulo do NRES aqui, ou do PVI anterior, né? Então ele simplesmente repete o valor anterior, tá? E aí logo em seguida a gente faz o cálculo da média exponencial, como ele faz aqui, né, com a função no TradingView chama-se EMA, né, no Profit média exp, onde eu determino a quantidade de períodos aqui usando o parâmetro que a gente especificou, né, e o NRES, que é o valor que ele está calculando aqui com o teste condicional, e faço essas duas plotagens, né. Então o resultado disso, se a gente observar, né, é aquela linha PVI vermelha, né, que eu deixei um rosa mais claro aqui para fazer contraste com o fundo, e a média, essa linha azul, tá? Então, basicamente, esse é o PVI, né? Qual que é a ideia de interpretação do indicador, tá? Ele diz, basicamente, é que um aumento do PVI, né, indica que o volume está crescendo, né, e, portanto, é um dia potencialmente de tendência do mercado, né, tendência de alta. Então, se ele tiver ainda assim, né, acima da média, né, então é possível que esse dia seja de tendência, então, né, a probabilidade é que você se posicione no lado da compra, né. Inversamente, se você está observando o PVI caindo, é porque a pressão vendedora potencialmente está maior, né? Então pode ser um momento de venda. E se tiver abaixo ainda da média, né, então pode ser um sinal ainda mais forte, né? Agora, a gente falou de PVI e NVI, né? Então, para a gente finalizar, vamos melhorar ainda mais esse código, né? Como sempre aqui o foco, né? Como eu sempre falo, o nosso foco sempre é programação, então vamos avançar mais em programação aqui para fazer talvez esse indicador calcular ambos, né? Então o que a gente poderia fazer? Eu vou criar um parâmetro chamado tipo, que por padrão vai ser 0, tá? E aí eu vou dizer que a condição que a gente está buscando aqui vai ser uma variável que eu vou chamar condição do tipo booleano. E aí eu vou dizer que se tipo for igual a 0, então condição vai ser o volume maior que o volume anterior. Se não, posso até ser bem específico aqui, se tipo, se não C, né, perdão, se não C tipo igual a 1, então condição é igual a volume menor que o volume anterior. E aí eu vou dizer que se condição, então ele faz o cálculo. O que isso está querendo dizer basicamente? Basicamente eu estou querendo dizer que se for igual a 0, é PVI ou 1 igual a NVI. Então agora o meu indicador, claro, você poderia programar aí dois indicadores separados, ou até mesmo dentro do mesmo indicador, né,
ambos os índices, né, e plotar junto. Enfim, você poderia fazer uma diferença entre eles, né, algo como, por exemplo, o MACD faz, né, buscar a diferença, claro, poderia também. Mas é só para te mostrar, né, uma ideia de programação onde... Então, eu vou agora adicionar, que eu chamei esse indicador aqui, vamos inserir PVI, NVI, vamos adicionar aqui embaixo, de novo, vamos abrir aqui. Note que eu tenho dois parâmetros, a média e o tipo. 0 seria PVI, 1 NVI, você vê a diferença do indicador. Voltando para 0. Agora a gente tem o PVI, voltando para 1, a gente tem o NVI. Beleza? Então é isso aí, fizemos customização agora, né? Você pode escolher entre PVI e NVI. Talvez se o dia tiver com tendência de baixa, né? Você altera e começa a trabalhar com NVI e assim por diante, né? Você poderia plotar um texto para dizer, né? Se for o NVI e o PVI, você poderia fazer uma plotagem de texto para ficar bem claro no gráfico, né? O que é que está sendo plotado, PVI, NVI, enfim, né? São aí ideias de customização que você pode aplicar. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenha ajudado. A gente se vê no próximo vídeo.